bem-vindos a mais um Cozinhando com Nani. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem panetone. Anotem aí os ingredientes. Para a esponja, vocês vão precisar de 400 gramas de farinha de trigo, 200 ml de água, 80 gramas de fermento fresco. Para o reforço, vocês vão precisar de 600 gramas de farinha de trigo, 100 ml de água, 220 gramas de gemas, 220 gramas de margarina sem sal, 200 gramas de açúcar, 10 gramas de sal, 20 ml de essência, 500 gramas de frutas cristalizadas, 300 gramas de uva passa, 50 gramas de emulsificante. Esse daqui é o que eu tô usando, é o do sorvete. E forminhas pra gente colocar o nosso panetone. Essas minhas forminhas aqui é com panetone de 500 gramas. Vocês encontram em lojas de produtos para festas. Então eu vou começar fazendo a nossa esponja. Vou colocar aqui na minha mesa a farinha. Faz uma covinha e acrescenta o fermento. E agora eu vou acrescentar a água aos poucos. Eu posso estar usando esses 200 ml que eu passei para vocês, como posso estar usando um pouquinho a mais. Vai depender muito da farinha que vocês estiverem usando. Tem farinha que pede mais água e tem farinha que pede menos água. Então eu vou fazer junto aqui com vocês até chegar no ponto para vocês verem certinho como que ela tem que ficar. Então eu vou colocar um pouquinho e vou mexer. Ela não pode ficar uma massa muito dura, nem muito mole. Aqui já foi os meus 200 ml. Ela tá dura a massa, ó. Então eu vou colocar mais um pouquinho. Então eu separei aqui no meu copo medida mais 200 ml, assim eu vou passar para vocês certinho. Mas faz esse processo, pessoal. Vai colocando aos pouquinhos. Mais um pouquinho. Agora eu vou sovar bem essa massa. Quanto mais eu sovar, melhor vai ser o resultado do meu produto final. Olha como que ela tá, bem grudenta. Viram? Então eu vou sovar bem essa minha esponja. Sempre com a palma da mão. Vou colocar mais um pouquinho.
assim mesmo, ela fica meia grudentinha. Pode ver que ela já tá desgrudando da minha mão. Olha como que fica lisinha a nossa massa. Viram? Ó, ela fica meia grudentinha. Então agora eu vou estar colocando ela aqui na minha bacia. Vou colocar um pouquinho de farinha de trigo. E vou deixar ela aqui descansando por 1 hora. Passou essa 1 hora, eu volto aqui com vocês. Então, vou cobrir com plástico e vou deixar ela aqui crescendo. Prontinho, nossa esponja já cresceu. Vou tirar o plástico. E agora eu vou acrescentar na minha esponja o reforço. São aqueles ingredientes que eu deixei para estar colocando agora. Então, a farinha, assim mesmo, tudo aqui em cima. O açúcar. Vai dando uma leve misturada. A nossa manteiga. As gemas. Pessoal, tem que ser só as gemas. Por quê? Porque colocando as claras pode estar ressecando a nossa massa. Não fica aquele panetone gostoso, macio. O sal. A essência de panetone. E a nossa água. O emulsificante e as frutas eu vou estar colocando por último. Então, vou mexer bem, vou misturar todos esses ingredientes. Tá um cheirinho tão gostoso. Vou colocar aqui na minha mesa. E vou sovar essa massa. Lembrando, sempre com a palma da mão. Então, a gente vai puxar e vai rasgar ela. Puxa e rasga com as pontas dos dedos. Viram? Leva e puxa com os dedos. Leva e puxa com os dedos. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o nosso panetone vai ficar macio. Então, vai e puxa. Vai e puxa. Essa massa de panetone, pessoal, não é uma massa de bolear. Ela não fica uma massa para boleação. Ela vai ficar uma massa mole, que é o ponto certinho do panetone. Vocês vão ver que lindo que vai ficar esse panetone. Pega uma espátula e junta a massa.
Vamos de novo. Rasga e puxa. Rasga e puxa. Eu vou fazer esse procedimento, pessoal, de rasgar e puxar essa massa por mais ou menos 5 vezes. Então, eu vou ficar aqui fazendo e na hora que eu fizer essas 5 vezes, eu volto aqui com vocês. Prontinho, pessoal. Já sovei bem a nossa massa de panetone. Agora aqui eu vou estar acrescentando o nosso emulsificante. Para que esse emulsificante? Joga assim, espalha bem. Esse emulsificante vai ajudar a dar maciez e deixar aquela umidade gostosa no panetone de vocês. Então, espalhei bem. Vou juntar. Prontinho. E vou sovar mais um pouquinho para misturar esse emulsificante na nossa massa. Depois vocês me falam o que vocês acharam do panetone, porque ele é muito gostoso. De todas as receitas que eu já fiz, essa modéstia à parte é a melhor que eu já fiz e fica muito saboroso. Prontinho. Vou juntar agora a minha uva passa. E as frutas cristalizadas. Espalha bem. E eu vou juntar com a espátula. Olha como que a nossa massa fica lisinha, pessoal. Um cheirinho tão gostoso. Vou jogar um pouquinho de óleo aqui na minha mesa. Só um pouquinho. Vou fazer um cordão. Esse cordãozinho é muito legal para quem não tem balancinha, porque aí dá pra ter mais ou menos uma ideia de quanto vai colocar em cada forminha de panetone. Mais ou menos a mesma espessura. Prontinho. Agora eu vou estar lavando a minha mão e já volto aqui com vocês. Prontinho. Agora eu vou estar colocando nas minhas forminhas de panetone. Vou ligar minha balancinha. Vou colocar a minha forma de panetone e vou tirar a tara dele. E vou pesar
537 gramas de panetone, de massa de panetone. Então, vou colocar aqui na minha forminha. Tirar mais um pouquinho. 537. Por que 537? Porque a massa, depois de assada, ela seca. Então, diminui o peso da nossa massa. Então, colocando um pouquinho a mais, vai ficar no peso de 500 gramas certinho. Então, vou colocar mais uma. Vou pesar todas elas agora e daqui a pouquinho eu volto aqui com vocês. Prontinho, pessoal, já coloquei na minha forma. Renderam 5 panetones de 500 gramas, ok? Então agora eu vou cobrir com um plástico e antes, faltando um dedo, antes de chegar até o topo, eu já vou ligar o meu forno e colocar ele para assar. Então quando tiver faltando um dedinho, eu volto aqui com vocês. Então eu vou cobrir ele, vou deixar ele coberto e daqui a pouquinho eu volto. Prontinho, pessoal, nossos panetones já cresceram, tá faltando um dedinho, então agora eu vou levar eles em forno pré-aquecido 180 graus, de 45 a 50 minutos, ou até vocês colocarem esse palitinho e ele sair seco. Então vocês colocam o palito no centro do panetone, e se ele sair seco, aqui já está no ponto certinho. Outra dica legal, na hora que vocês estiverem com o panetone de vocês já no forno, vocês de 15 em 15 minutos abrem o forno e virem eles. Então tá aqui, vira, vai mudando a posição. Por quê? Para eles estarem assando por igual, ok? Então deixa ele assim por 15 minutos, depois abre o forno, vira eles e deixa mais 15 minutos, ok? Então assim que eles estiverem assados, eu volto aqui com vocês. Prontinho, pessoal, acabei de tirar eles do forno. Olha como que eles ficaram lindos. Vou virar aqui para vocês verem. Agora eu vou deixar eles esfriarem um pouquinho e assim que eles esfriarem eu volto aqui para estar cortando um para vocês verem como que ele fica por dentro. Até daqui a pouquinho. Prontinho, pessoal, eles já ficaram morninhos. Antes de estar cortando ele para vocês verem, eu vou dar uma ideia de decoração, para vocês estarem presenteando ele para as pessoas que vocês amam. Então aqui eu tenho esse saquinho, vocês compram em lojas de confeitaria. É super baratinho, pessoal, não é caro. Tem esses colantes que a gente pode estar colocando. E o laço é um pouquinho mais cara a fita, compensa vocês estarem comprando o rolinho que sai mais em conta. Eu mesmo já faço o laço. Aqui eu tenho esse saquinho também que vocês compram em lojas de confeitaria, que é onde a gente vai estar colocando o nosso panetone. E esses pitilinhos que é pra gente estar fechando a nossa embalagem. Então, vou começar colocando o panetone aqui, nesse saco. Prontinho. Aí vocês fechem com o fitilho. É só dobrar. Vou colocar na minha embalagem.
Olha como que já fica lindo, pessoal. Vou colocar o nosso laço. Amarra bem. E aqui eu vou colocar o nosso colantinho. Se vocês estiverem fazendo para fora, vocês podem colocar aqui o cartãozinho de vocês, para vocês estarem divulgando o trabalho de vocês. Esse atrás, agora eu vou estar cortando essa sobra de laço. Vocês cortem o excesso. Prontinho, pessoal, olha como que fica lindo, para vocês estarem dando de presente. É uma ideia super legal. Então agora eu vou cortar para vocês verem como que ele ficou por dentro. Então eu vou pegar meu panetone, vou cortar ele aqui no meio para vocês. Olha isso, pessoal. Que delícia que fica. Super macio. Vou pegar, cortar um pedacinho aqui. Olha isso. Dá ou não dá água na boca? Vou cortar aqui, pessoal. Olha isso. Olha a maciez dessa massa. Viram? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo. Beijos!